Você deve ter visto há alguns meses o país inteiro comentar sobre a tão esperada nota de R$ 200. Até então, a maioria das pessoas acreditavam que ela representaria um grande poder de compra sobre tudo aquilo que elas desejavam. A realidade não funcionou tão bem assim. Esse papel moeda na mão dos brasileiros representou o maior poder aquisitivo, porém junto com ele viria a tão temida inflação. Ixi, Maria. Bem-vindo, pensador! Bem-vinda, pensadora. Hoje em dia, com essa grana, você consegue jantar num lugar fino, abastecer o tanque do seu carro, pelo menos a metade dele, porque a gasolina subiu muito de preço, e até mesmo fazer um passeio de buggy nas dunas do Nordeste. Imagine uma realidade onde você compraria 400 latas de cerveja, 30 quilos de picanha, com apenas R$ 200. Poxa, essa realidade existiu? Sim. Foi o Brasil de 1994. Durante os últimos 27 anos, o real não só desvalorizou dentro do Brasil, como frente à maioria das moedas do mundo. Mas se o real já foi uma moeda tão forte, por que ela se desvalorizou tanto? Não sei. Um real, em 1994, comprava o que hoje a gente consegue comprar com R$ 6,67. Já $1, em 1994, comprava R$ 1, e hoje ele consegue comprar R$ 5,67. Isso porque a inflação é a redução do poder de compra. Ou seja, você consegue comprar muito menos coisas com o tanto de dinheiro que você tem atualmente. E a gente falou, né, nessa questão da redução, hoje a gente vê muito dinheiro sendo injetado no mercado sem uma produção. Isso faz com que o real, né, não só o real, mas qualquer moeda, desvalorize cada vez mais. Durante os anos 80 e começo dos anos 90, o Brasil passou por um período de hiperinflação. Isso era um descontrole tão grande que era impossível você ter um controle financeiro de médio e longo prazo. Bem nessa época, Matheus, surgiu aquele termo compras do mês. É que se você adiasse as suas compras assim que você recebesse o seu salário por um período de 30 dias, por exemplo, provavelmente você ia pagar o dobro desses produtos. No dia, então, eu vi relatos que no dia os preços aumentavam. Sim, você estava fazendo compra no mercado e tinha gente já alterando o preço de uma hora para outra. Isso significa que se você tivesse a ideia de comprar uma moto, né, R$ 10.000, e você adiasse essa decisão, essa compra, em 30 dias você quisesse realmente comprar, ela não valeria mais 10 mil, você pagaria R$ 18.500. Eita, pô. Grande diferença, hein? R$ 18.500, você tá doido. De 1967 a 1994, o Brasil foi casa de 6 moedas diferentes. Mas por que essa troca contínua no nome? É que a inflação subia tanto que essas moedas tinham zero demais na conta. Pensa comigo, de 1965 a 1994 foram cortados 15 zeros das moedas. Isso tudo para simplificar a vida do brasileiro. E o que seria esse cortar? É o que eu tentei te explicar no começo. Cortar zero é o seguinte: você tem uma moeda, você faz um plano cambial. Tem inflação demais, vamos simplificar. Não vai chamar cruzeiro, vai chamar cruzados novos. Só que o mesmo 1.000 cruzados novos vale 1 milhão de cruzeiros velhos. Isso vamos dizer, valia questão de confiança, origem fiduciária mesmo. Fiduciário. Só que a questão é o seguinte: isso era uma questão de simplificar, ela não alterava o valor cambial. Não era uma reforma cambial. Você contar, era para simplificar a conta. Por exemplo, vou te pagar 1 milhão de cruzeiros. Vou te dar, se $1 valer 1 milhão de cruzeiros e houvesse essa mudança de moeda para 1.000 cruzados novos valesse 1 milhão de cruzeiros, o mesmo $1 valia os 1.000. Tá. Não tinha uma... Porque senão seria fácil. Né? Não tinha uma mudança no valor cambial, não. Só a alteração do nome da moeda. Legal. Bom, mas o fato é que cortar esses zeros atacava as consequências e não as causas da inflação. Isso não impedia que ela continuasse crescendo e gerando mais zeros até que fosse necessário criar uma nova moeda. Nesse mesmo período, o Brasil teve uma inflação tão alta que ela chegou em 30 anos a mais de 600 bilhões de vezes o que o dólar teve em toda a sua história. Bom, para resumir, a causa disso tudo é que no regime militar, o Brasil fez empréstimos em dólar para subsidiar projetos de infraestrutura. E essa ideia é que esses projetos conseguissem pagar esses empréstimos em longo prazo.
Só que eles não contavam com as crises do petróleo e o aumento acelerado do dólar. Por um desequilíbrio de oferta e demanda, os preços subiram e com isso os países subdesenvolvidos começaram a importar mais do que exportavam. Ou seja, o dinheiro saía mais do que entrava. Isso é ruim. É ruim porque isso tem muito a ver com a crise do petróleo e o aumento acelerado do dólar na época. Se tratando particularmente do Brasil, houve um descaso em relação à crise mundial. O Brasil não se atentou a essa crise nessa época e acabou incentivando o povo a consumir mais carros importados, máquinas e outros produtos supérfluos. E, consequentemente, também o governo incentivou com que as empresas fizessem isso no Brasil, investissem de forma acelerada, sem rumo. Acontece que, aos olhos dos investidores do mundo todo, investir numa economia sólida é muito mais confiável e atrativo do que em países emergentes, porque o risco é bem maior. Então, se a gente parar para pensar, o dinheiro do Brasil era destinado, as pessoas investiam muito mais nos Estados Unidos, fazendo com que o nosso dinheiro desvalorizasse e a dívida externa aumentasse cada vez mais. Nesse mesmo tempo, o Brasil adotou uma manobra conhecida como max desvalorização, que é a depreciação do real frente ao dólar. Por 2 vezes, o Brasil depreciou em 30% o real com o intuito de atrair investidores do exterior. Enquanto o mundo despejava dinheiro no Brasil porque as exportações dispararam, a economia interna seguia fraca porque a produção interna ainda era escassa. Como tudo que se produzia ia para fora, aumentou muito a circulação de dinheiro, mas não era frente ao PIB, não tinha uma produção. Ou seja, isso fazia com que a moeda desvalorizasse. É muito dinheiro circulando para pouca produção. E isso acontece até nos dias de hoje. Então, esse ensinamento, inclusive até do que está sendo falado, é atemporal. Sim, e fica claro, né, que não tem como crescer o dinheiro sem crescer a produção e o recurso interno. Se existe esse desequilíbrio, provavelmente ou a moeda vai ganhar muito valor se houver muita produção, ela vai perder muito valor se houver pouca produção. Então, o ideal é que tanto a moeda fiduciária, que ela seja injetada na economia na medida em que a produção de um país, os recursos de um país continuem altos. E a questão da origem fiduciária, para quem ainda não é familiarizado, basicamente o nosso dinheiro ele tem valor pela confiança que as pessoas depositam, que os governos, que os investidores depositam nele. Isso é uma origem fiduciária. Mais popularmente falando, essa origem fiduciária está mais vinculada ao processo de trabalho e produção de um país, ou seja, se confia naquela moeda porque existem 200 e poucos milhões de brasileiros trabalhando e produzindo nas empresas e no comércio aberto, na economia aberta. Então daí se dá essa confiança da moeda fiduciária. A essa altura, a dívida externa era tão alta que o governo resolveu aumentar ainda mais a dívida interna, emitindo títulos públicos de alta liquidez e curtíssimos prazos. Com isso, o governo, nessa etapa, ele acabou injetando cada vez mais dinheiro na economia fraca com o intuito de tapar buracos. Só que isso aumentou cada vez mais na inflação. Apesar do Plano Real ter controlado aquela hiperinflação, nos últimos 27 anos ele teve uma inflação acumulada de 550%. É bem menor que aquela de 1,15 quatrilhão. Porra! Tudo isso? Mesmo assim, o real não conseguiu preservar o seu valor frente às outras moedas do mundo. E nos anos de 1998 até 2010, os governos Fernando Henrique e Lula aumentaram os gastos públicos em 25%. E para que a conta fechasse, a carga tributária foi de 28% para 35% do PIB. A ideia deles é que os investidores externos fossem atraídos e o dólar tivesse uma desvalorização frente ao real. Porém, essa foi uma falha gigantesca. Você está falando sério? Ih, rapaz. Pois por conta dos juros altos, o capital tende a migrar do setor privado para o setor público. Isso porque existe uma ideia errada de que investir no governo
é melhor que investir na produção das empresas. Eu estou sentindo uma treta! Inclusive eu aprendi isso até quando eu cursava a faculdade. O professor falou, não, investe no governo, é impossível não te pagar. Nunca, a chance de quebrar é baixíssima. Acontece que quando o juros está alto dessa forma, significa que a inflação também está alta. E se existem regras para recebimentos de renda fixa, a produção só vai diminuir das empresas, não tem um incentivo ao empreendedorismo, à geração de empregos e recursos. E pode ter certeza, se você está recebendo um valor alto, por qualquer que seja uma renda fixa, tenha em mente que a inflação está comendo todo o seu dinheiro. Você não está ganhando igual, infelizmente, você deve achar. E a curto prazo, a população percebe esse aumento, né, da circulação de dinheiro. E a médio e longo prazo, esse sistema fica insustentável. É verdade. Trazendo para 2021, o real ele é a sexta moeda mais desvalorizada a nível mundial. Não só a questão em frente às outras moedas, mas como a governança brasileira conduz a nossa economia. E como parece inevitável que o real ainda vai perder mais o seu valor, uma medida que a gente pode tomar no geral é pensar em ativos dolarizados. Na verdade, pensar no câmbio. Talvez comprar outras moedas, quem sabe participações em empresas de outros países com outras moedas, não só o dólar. E outra medida também é investir em metais como reserva legal. Você pode comprar ouro, pode comprar prata. Essa é uma das opções para que você tenha outros recursos no futuro. Então, é necessário que você pense em investir em algo que realmente vai estar valendo mais. Sim, o dólar faz total diferença. Essa preocupação que a gente tem com o dólar hoje, ela faz muito sentido, no sentido cambial. Não necessariamente o Brasil consegue ter recursos ou produção interna, ou é interessante manter 1 para 1 como era antigamente. Né? Tem várias questões que norteiam isso, contratos futuros e tudo mais. E talvez o Brasil não tenha um câmbio tão forte para se equiparar com o dólar. Porque a Argentina tentou fazer isso, quebrou. Né? Mas achar um ponto de equilíbrio, onde talvez seja ali, eu acredito que entre 2,65 e 2,95, que equilibra importação e exportação. Né? E se a gente levar em consideração, tem o trigo, que faz toda a diferença para o Brasil, e ele é dolarizado. Então, se o dólar aumenta, o valor do trigo aumenta, o valor do pão aumenta e por aí vai. De forma bem resumida, o real perde tanto seu valor por conta da má gestão dos nossos governantes. Nós temos uma economia de tapa-buracos e medidas populistas de curto prazo que há décadas vem fracassando. Sim, e com essa corrupção que a gente vem enfrentando, com essas guerras políticas, isso afeta cada vez mais e tende a piorar caso a gente não pense, às vezes, pense com senso crítico e entender que a gente não pode, como está sendo feito no Brasil, aceitar qualquer valor. Não, a gente tem que gerar cada vez mais valor, porque o nosso país é um país extremamente fundamental, não só para a economia, mas para a vida mundial. A gente, inclusive, é um dos maiores produtores de alimento. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.